espiritualidade e religiosidade. O que esses dois temas têm em comum? Quanto esses fatores interferem na nossa vida? A TV Webluz recebe hoje Solange Matilde da Silva, psicóloga e psico-oncologista. Nós perguntamos a você, Solange, o que podemos dizer a respeito sobre o seu trabalho. Se temos assim a espiritualidade como um recurso eficaz, né, na cura das pessoas. Sim. A espiritualidade é um recurso bastante importante, tanto para a cura quanto para pessoas que estão em crise. Como você disse, eu sou psico-oncologista e o fato de trabalhar com doenças mais graves, a ciência tem mostrado que um fator fundamental para a cura ou para a qualidade de vida no enfrentamento, por exemplo, do câncer, é uma diferença incrível. Então, nós temos acompanhado pacientes ou pessoas que não estão adoecidas gravemente e nós notamos a diferença daquela que tem uma prática da espiritualidade ou uma espiritualidade como uma fonte de recurso, de esperança, né, de compreensão do que é a vida, do sentido da vida. Essas pessoas certamente têm um comportamento diferenciado e têm um resultado na cura das doenças, ou na doença psíquica, emocional, ou doença física, tem uma diferença muito grande. Então, se pode entender que há uma maior receptividade dessas pessoas, né, já que elas têm um suporte, né, da sua crença, né, profundamente voltada para a religiosidade. Né? Sim. Nos seus comportamentos diários fica uma marca, né? Então, é do tipo de pessoa que tem maior solidariedade, ela atua muito com compaixão, não só com o outro, mas também para com os seus familiares, para consigo mesmo. E se a gente pensar também em termos profissionais, essa pessoa também tem um comportamento diferente. E em relação à doença, essa pessoa, caso ela caminhe para a morte, ela tem uma aceitação completamente diferente do que uma pessoa que não pratica a religiosidade e a espiritualidade. Religiosidade no sentido de que eu posso estar vinculada a uma religião, né, e fazer dessa religião um roteiro para a minha vida. Os meus valores, o significado que tem a vida, que tem a morte, a compreensão do outro. Então, eu também posso ter uma espiritualidade, não necessariamente ligado à religiosidade, né? Mas essa compreensão maior do que é o ser humano. E nós temos, por outro lado, uma religiosidade que às vezes é um pouco imatura, ou que eu fico numa dependência muito grande. A gente vê por aí também, né? Eu transfiro a responsabilidade da minha cura ou dos meus problemas para um determinado grupo e fico esperando sentada. Então, nós diríamos que aí é uma espiritualidade ou uma religiosidade imatura e passiva. Mas o nosso interesse é a espiritualidade madura e uma espiritualidade ativa, onde eu utilizo os meus recursos de esperança, de enfrentamento, de confiança na vida, né, como recurso para enfrentar crises e o adoecimento. Então, podemos até dizer, então, de uma certa aproximação da ciência com a religião, né? Sim. A psicoimunologia, ela até consegue mapear, a neurociência já mapeia hoje, né? Até pouco tempo atrás, os equipamentos de medição, por exemplo, de um tumor, eram equipamentos que mediam a estrutura. Hoje nós temos o PET scan que mede o funcionamento, tá? Então ele fotografa o funcionamento, por exemplo, do cérebro. E já se sabe que pessoas que têm espiritualidade, que praticam espiritualidade, ela tem um funcionamento do cérebro diferente. Então ela tem uma ação no sistema endócrino e no sistema imunológico diferenciado, né? Uma pessoa que faz meditação, uma pessoa que pratica espiritualidade, o cérebro dela é mais ativo, né? Dificilmente teria, por exemplo, Alzheimer, tá? Então a prevenção também para esse funcionamento. Ele acende áreas diferentes. Então a ciência, com esses novos equipamentos, vem provar que a espiritualidade
é uma parte integrante do ser. E quando se fala em religiosidade, né, principalmente para os espíritas, normalmente a gente percebe que há uma certa... não há similaridade entre esses dois termos, né? Que para alguns a religiosidade, né, ela sempre está muito assentada em rituais, né? Práticas assim. Sim. E as pessoas normalmente acabam não tendo respostas, né, para as suas dúvidas, né? Sim. Então, a gente pode imaginar que o espiritismo, ele está de braços dados com a ciência, porque ele vai caminhando junto com a ciência, e alguns grupos religiosos ficam muito vinculados aos rituais, com os dogmas. Então, eu entrego na mão de Deus ou do ser divino e aceito aquilo com passividade. Não que os rituais não possam ajudar na cura, né? Isso vai depender da fé da pessoa e da capacidade de transcendência. Mas veja, o fato de eu fazer um ritual, isso não me garante que eu terei um instrumento de enfrentamento, principalmente para doenças graves, né? Mas se essa religiosidade, se essa espiritualidade me traz esperança, compaixão, solidariedade e algo além desta vida, seguramente o meu comportamento de cura, vamos dizer, ele seria melhor disparado, tá? Com um comprometimento, porque eu acho que a diferença que o espiritismo traz é a sua responsabilidade quanto aos seus atos, né? Então eu não posso dizer, eu não sou uma pessoa instruída, ou não sou uma pessoa que tem um bom destino, então eu aceito isso. No espiritismo nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. E isso traz uma diferença muito grande, porque aí eu também passo a fazer parte da minha cura. Muito bem. E sobre a tal espiritualidade, se falou de espiritualidade aqui, imatura, né? Sim. Imatura. Essa tal passividade. Se poderia até se entender que pela própria, não diria incapacidade, né, de compreensão, né, da vida além da morte, né, a gente acaba transferindo para outros, né, o que poderia ser uma atitude nossa, né, uma forma de encarar. Podemos dizer assim? Sim. Então, no hospital a gente vê muito isso, né? Então, um paciente que é rígido na sua religiosidade ou na sua religião, né? Então, ele vai fazer promessas, ele vai acreditar na garrafada, ele vai acreditar num ritual como forma de cura. E muitas vezes ele nem se compromete, por exemplo, com o tratamento. Quando a gente percebe que a pessoa tem uma espiritualidade maior, ela investe nisso, né? Claro, ela tem uma confiança num Deus ou em alguém que pode trazer algum resultado para ela, mas ela jamais deixa de fazer o tratamento, ela muda os seus hábitos, ela começa a ser uma pessoa um pouco mais virtuosa, os relacionamentos dela são muito mais interativos. E em câncer a gente descobre também que, por exemplo, a espiritualidade é uma fonte de alegria, é uma fonte de solidariedade e de relacionamento. E a ciência mostra que a felicidade e que a alegria é um importante instrumento para a cura, né? Então, se eu acredito que você é meu irmão, e que você não é um inimigo meu, ou que você não é melhor do que eu, mas um companheiro desse momento de vida, eu começo a ter uma rede de apoio muito melhor do que uma pessoa que não entende a espiritualidade nesse sentido. Nós tivemos um caso, por exemplo, de um paciente que foi atendido no nosso grupo, né? A gente tem um trabalho específico, e ele ficou muito feliz com o resultado. No dia da operação dele, tinha uma outra pessoa sofrendo ao lado dele. Ele tinha acabado de ser operado. Ele se levantou e foi dizer para o outro, escuta, eu aprendi uma coisa lá no meu grupo espiritual, que se a gente fizer uma visualização, a gente pode se sentir melhor. Eu posso te ajudar? Aí o rapaz falou, pode.
E ele foi lá e ajudou. No dia seguinte, aquele rapaz que estava sofrendo, que estava com dor, que estava se sentindo sozinho, foi no quarto dele dizer assim, olha, obrigada. Você me ensinou uma coisa que resolveu imediatamente, diminuiu até a minha dor. Então, esse ser que recebeu ajuda espiritual, que recebeu um apoio desse grupo, foi capaz de esquecer a própria dor para cuidar da dor do outro, né, que não tinha a sua espiritualidade desenvolvida. Né? Então, eu sou capaz de esquecer de mim mesmo para poder ajudar o meu semelhante. Então, isso é espiritualidade na prática. Você falava também, né, antes de nós iniciarmos, né, essa entrevista, a tal rede, né, de relacionamento, né, que se fala muito, né, e o que se pode dizer assim se pode ter assim como positivo, né, sobre a rede de relacionamento, né, que as pessoas acabam criando. Eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Solidão mata. Né? Solidão faz as pessoas adoecerem. Então, se eu sou capaz de ter uma rede de apoio maior, eu sou capaz de me curar e posso ajudar também os outros. Né? As doenças que são muito graves, tem uma tendência muito grande de as pessoas se afastarem. Né? Dentro do espiritismo, a gente pratica isso de forma diferente. Nós temos grupos de apoio que vão nas casas das pessoas, vão nos hospitais, levar esse amparo. Então, a própria ciência hoje já determina como uma coisa muito importante a sua rede de apoio. Ninguém mais vive sozinho. Hoje mesmo eu assisti algumas palestras com médicos e eles estão, principalmente os oncologistas, eles já sabem que eles não são mais capazes de agirem sozinhos. Ele precisa do químico, ele precisa do plástico, ele precisa do farmacêutico, ele precisa do psicólogo, ele precisa do assistente social, porque esse paciente precisa ser cuidado como um todo, porque muitas vezes a família não está mais presente, a família se afasta um pouco. Então, nós trabalhamos até para trazer essa família, para compreender melhor esse paciente, porque esse paciente precisa de uma rede de apoio. E a ciência mostra que quem tem rede de apoio tem uma recuperação melhor. Né? Então, isso é praticar a espiritualidade. Quando nós abrimos mão do nosso final de semana para ir visitarmos um paciente, um hospital, ou alguma pessoa que tem necessidade, nós estamos dizendo, olha, nós existimos e você pode contar conosco. Então, essa pessoa encontra esperança de um mundo melhor. Então, isso acho que é o nosso grande trabalho dentro da espiritualidade. Fazer deste planeta um planeta melhor. Em casos assim extremos, né? Se nós falarmos aqui de pacientes terminais. Sim. O paciente terminal é completamente diferente de um paciente espiritualizado, de um paciente que não é. A angústia diante da morte é altíssima. Então, os pacientes às vezes têm que ficar sedado. Enquanto que um paciente espiritualizado, muitas vezes, ele tem uma passagem muito mais suave. Né? Ele tem uma capacidade de resolver os problemas dele antes de desencarnar. Ele consegue falar sobre os sentimentos, ele consegue comunicar às pessoas que ele está partindo. Então, assim, a gente nota que é completamente diferente. Não só o momento da morte, mas o período para isso, porque às vezes leva um tempo, né? Um paciente com cuidados paliativos leva algum tempo. Mas ele é capaz de sair bem deste corpo, desta vida, se despedindo das pessoas, fazendo as coisas que ele precisa fazer, pedindo perdão, né? E falando coisas que são importantes. Enquanto que o paciente que não é espiritualizado, ele fica angustiado, ele fica depressivo, tem uma morte muito sofrida. Então, o incentivo no paliativos para a busca da espiritualidade é muito alto. E aquelas pessoinhas, as crianças, numa situação dessa, que não tem todo um histórico, né, de vivência dentro da religião, né? Então estão ainda caminhando, ainda dando seus primeiros passos na vida, de repente a família se defrontando
um caso desse? Eu acho que as crianças são mais fáceis, elas são muito mais espontâneas, são muito mais espontâneas, elas têm uma capacidade de aceitação. Eu acho que o ser humano, o adulto, ele vai ficando contaminado. Então, para nós, o que é importante hoje, quando a gente pensa numa pessoa de sucesso? É ter um carro legal, ter uma casa, ter títulos. E às vezes isso vai tomando uma porcentagem na nossa vida muito grande, um foco na nossa vida muito grande. A criança, por ela não ter esse vislumbramento de um mundo muito materialista, ela aceita com maior facilidade o que está acontecendo com ela. Perder o cabelo, fazer um tratamento difícil, e às vezes ela acaba consolando os pais. Né? Às vezes é muito mais difícil lidar com os pais do que com as crianças. Mas eu acho que em virtude dessa pureza, tá? Nós estamos muito focados para fora de nós. A espiritualidade nos chama para dentro. Quem sou eu? O que eu faço nesse mundo? Por que eu estou aqui? O que eu vim aprender aqui? E a criança naturalmente explora isso. Nós não, né? Nós precisamos de título, nós precisamos de roupas de marca, nós precisamos de determinado tipo de cabelo, de cor, de relógios e carros. Isso faz com que a gente saia da nossa espiritualidade. Então, o nosso convite, antes de adoecer, conheça-se, volte para si mesmo, volte para o lar interno que você abandonou em algum momento. E nos casos não tão extremos, né, que seria até resultado, até por conta dessa competição desenfreada, né, o ambiente profissional, né, as pessoas sempre querendo ascender cada vez mais na escala profissional, né, enfim, que a gente poderia entender disso, essas dificuldades, quais as respostas que vocês têm encontrado, né, nessa área? Então, a competição é exacerbada, né? Mas existem movimentos de cooperação. Então, mudar a competição para um comportamento mais cooperativo, né? Tem se trabalhado muito nisso. As empresas hoje trabalham com as questões da espiritualidade, levam muita coisa para a empresa desenvolver isso. E a gente está chamando a atenção para os líderes, né? Nós espíritas, em algum momento, nós somos líderes, né? Eu tenho um comportamento diferente na empresa, ou eu sou só espírita no centro espírita? Então, eu posso ter um comportamento colaborativo, eu posso ter uma liderança mais oriental, mais circular, né, em função da minha espiritualidade. Porque eu não tenho inimigos ali, eu tenho pessoas a desenvolver, eu tenho pessoas a buscarem o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento profissional. Então, a gente orienta para que as pessoas levem a espiritualidade não só, né, no seu meio ou no centro espírita, mas que ela seja um espírita, né, ou um espiritualista em todos os setores da sociedade. Né? O outro é meu irmão, ele não é o meu inimigo. Então, a partir do momento que eu começar a entender isso, a vida nesse planeta modifica. Então, existem muitos movimentos, sim, né, de cooperação, né, de um pensamento mais de cooperação, de uma atitude mais de cooperação. Eu acho que nós temos muito tempo ainda para trabalhar em cima disso, né, porque por longo tempo a gente foi incentivado à competição. Mas nós não temos mais outra saída, nós só podemos vencer em grupo e em equipe. Então a espiritualidade ensina isso, que você está do meu lado, não está contra mim. E enxergar, como você bem disse, né, enxergar o outro como o seu irmão mesmo, né, essa dificuldade. Né? Agora, eu tenho para mim, vejo como algo bastante positivo, né, que essa aparente tomada de consciência, né, que vê que aquele trabalhador ali não é apenas um número, né, é alguém que sofre, que tem suas alegrias e suas tristezas. Né? Sim. E que alguém que está em desenvolvimento. Nada mais justo de você obter o seu salário de forma digna. Né? Eu acho que o nosso mundo está em transformação e nós precisamos colaborar nesse sentido. Né? De investir na espiritualidade, num comportamento mais saudável, numa atitude mais positiva, né? E ter esperança no futuro. Porque na competição só tem um lugar no pódio. Então, se você não estiver lá em cima, você está abaixo disso. Né? Agora, por que não todos ganharmos juntos?
né? Evidentemente, alguém tem um pouco mais de liderança do que o outro, mas a responsabilidade dessa pessoa é extremamente alta, porque eu estou indicando um caminho para algumas pessoas. Então, para os líderes, a importância de desenvolver sua espiritualidade e desenvolver esse senso de solidariedade e de compaixão. O Dalai Lama fala tanto de compaixão, né? Então, nós precisamos aplicar isso em todas as áreas da nossa vida. Muito bem. Nós agradecemos a presença de Solange Matilde da Silva, psicóloga, psico-oncologista. Para você que teve a gentileza de nos acompanhar até este momento, um até breve.